Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a palavra do Senhor, então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir, de tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Me atrasei um pouquinho, porque meu marido chegou um pouco mais tarde do trabalho. E ele tinha que fazer umas coisas. No meu celular, que o aplicativo estava lá. Então, eu tive que esperar ele terminar, para não que eu não possa sair desse celular. Porque daqui eu vou para outro lugar, então, se fosse só aqui, eu não deixaria na frente sem problema. É que às vezes trava também o celular, bloqueia, a gente tem 500 vezes como que é assim. Aí na frente, mas deixa pra lá. Então eu tenho que estar lá esperando ele concluir, para depois eu vir para cá. Realmente, isso, eu não vou murmurar. E o Senhor preparou esse dia que nós estivéssemos aqui. Nós louvamos a Deus. A palavra é bastante conhecida no livro de Jeremias, capítulo 18. Quem já não leu, quem já não ministrou sobre esse texto. Nós temos aqui a palavra do Senhor, que o Senhor fala a Jeremias. Ele fala a Jeremias: desce, esconde e desce. Nós precisamos nos dispor muitas vezes para descer na presença do Senhor. E aí ele fala para Jeremias: desce lá e eu vou falar contigo. O Senhor fala muito com um homem e com uma mulher através de parábola, através de alguma coisa, de alguma situação comparativa, né? Então ele vai comparando e falando para que o povo possa entender. Porque nós muitas vezes temos dificuldade de entender aquilo que o Senhor vai falar conosco, né? Nós temos essa dificuldade. Então o Senhor muitas vezes fala de uma forma simples para que a humanidade, para que o povo entenda o que ele quer dizer. Nós muitas vezes ouvimos algo acerca do Senhor, não que, quando estou dizendo a questão de profecia, estou dizendo essa é a maior profecia, que é a palavra do Senhor. Deus usa base, usa pessoas para mandar, mas a maior profecia é essa daqui. Quando lemos a palavra do Senhor, entendemos aquilo que Ele quer falar conosco e algumas situações que nos sobrevêm. Nós, quando lemos a palavra, como a irmã Liz, ela olhou aqui, para que nós venhamos lembrar aquilo que Ele já tem falado. Então, o Senhor, nós vemos algum texto bíblico, alguma coisa, e lá na frente nós vivenciamos a situação, mas o Senhor já tinha me avisado isso antes. O Senhor já tinha falado comigo através da palavra. E por isso que é muito interessante nós termos, como Moisés ali, no livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vamos ver que Moisés, Moisés costumava tomar a tenda e armava para si, fora bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda. Moisés, ele levantou, ele formou uma tenda para ele, para buscar o Senhor. Nós viemos à igreja, nós viemos ao culto, nós frequentamos, nós não somos frequentadores, nós somos adoradores. Nós viemos à busca do Senhor. Mas é interessante, é muito importante nós fazermos algo para nós buscarmos o Senhor na intimidade, na nossa casa. Separar um lugarzinho ali para poder buscarmos ao Senhor. Moisés ele fez isso.
Moisés, ele fez isso. Aí nós vamos ver que o Senhor, ali no 9, diz assim: uma vez entre o vosso tenda, descia a coluna de fogo e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Aí o 11 vai dizer: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial. Olha que coisa linda. Essa intimidade que Moisés tinha com o Senhor. Essa intimidade. Moisés preparou ali um lugar que ele buscava o Senhor. Constante. Porque às vezes nós buscamos ao Senhor quando nós estamos aqui na igreja, quando nós viemos ao culto. Nós precisamos ter esse lugar secreto. Nós precisamos ter esse lugar de busca com o Senhor. Para que nós venhamos a ter intimidade com o Senhor. Olha que coisa linda. O Senhor falava com Moisés face a face. Como eu estou aqui olhando a Thaís e falando com ela. Aleluia. Isso é o quê? É uma vida de oração, de busca diante do Senhor, para chegar a esse nível. Eu falei: Senhor, eu quero esse nível para mim. Aleluia. Outro dia eu estava no culto e eu vi uma irmã estava testificando lá, e ela falando que ela estava no lugar, e o Senhor levantou um passo lá e falou com uma senhorinha ali, e falou assim: eis que eu tenho ouvido a sua voz eu conheço. A sua voz eu conheço a sua voz. Eu sei a intimidade que você é chamada de amiga, de serva. Eu falei: que coisa linda. Ah, que coisa linda. É tremendo isso quando nós temos essa intimidade com o Senhor. Do Senhor poder nos falar as coisas, do Senhor poder nos revelar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele é necessário para nós, para a nossa vida de contínuo. Porque nós precisamos de algumas coisas diante do Senhor. E para isso nós precisamos buscar. Fácil é? Não. Não, porque nós vivemos uma vida frenética, os dias são muito, passam muito rápido. Ontem já era segunda, hoje é quarta, ontem já era o mês de agosto, hoje já estamos em setembro, e a nossa vida é muito corrida, eu sei disso. Mas se nós não determinarmos esse tempo de busca com o Senhor, quantas vezes nós estamos em casa, o Senhor fala conosco assim: ó, para tudo. Para tudo que eu quero falar contigo. Fala tudo que eu quero te falar contigo. É parar e escutar. Muitas vezes nós estamos, quando nós estamos, alguém quer falar conosco, se nós estamos invertidos em outras coisas, nós não conseguimos prestar atenção, ouvir e entender aquilo que ela está falando. Aí muitas vezes lá na frente ela fala: mas eu te falei, poxa, você falou, eu não prestei atenção, porque eu estava invertida com outras coisas. E o descer aqui, na casa do leite, o Senhor falou para mim: desce, porque lá eu vou falar contigo. Ele estava falando acerca da nação de Israel. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, o Senhor fala para nós: desce, que eu quero te revelar algumas coisas, eu quero te falar algumas coisas, eu quero te entregar algumas coisas. Mas para isso é necessário nós anularmos nós mesmos, ou seja, deixarmos aquilo que nós estamos fazendo, deixarmos as nossas vontades, deixarmos a nossa vida muitas vezes, separar o tempo do Senhor. Aleluia. Para que nós possamos descansar. Porque os dias estão maus e trabalhosos, sim. Os dias estão aí, são de um jeito, e a gente vê cada coisa que nós misericórdia. Quando você pensa que tudo aparece mais na nova. Mas nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos aqui para fazer a diferença. A diferença é meio a tantas coisas que estão aí fora. A meio a tantas coisas que estão aí que não têm agradado ao Senhor. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença em nome de Jesus. Aleluia. Porque a nossa busca tem que ser constante na presença do Senhor. E buscar ser íntimo do Senhor, sim. A Bíblia vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Não é que nós vamos ficar o dia todo de joelho dobrado orando, mas enquanto nós estamos na pia lavando louça, nós estamos falando com o Pai. Enquanto nós estamos limpando a nossa casa, nós estamos conversando com o Pai. E todas essas conversas
E o Senhor falou para Jeremias: desce. Desce a casa do oleiro. E aí Jeremias disse: desce a casa do oleiro. E eis que ele estava entregue, a sua obra sobre as obras. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão, tornou a fazer ele outro vaso segundo o que lhe parecia. Aí fora, muitas vezes aquilo que quebra, qual que é? O que nós vamos fazer? Jogar fora. Mas no reino espiritual, mas para Deus não é dessa maneira. Pode até estar quebrado, mas ele vai lá e faz novamente como lhe parecer bem. Aleluia. O Senhor pega aquilo que está quebrado. Ele é aquele que reconstrói. Ele é aquele que reconstrói, é aquele que refaz, é aquele que renova e é aquele que faz novo todos os dias. Aleluia. A nossa visão humana, muitas vezes, de algumas situações, de alguém que nós olhamos muitas vezes e falamos: aqui não tem mais jeito. Mas para Jesus tem jeito, sim. Mas para Jesus tem jeito, sabe por quê? Porque nós estamos colocando diante do Senhor, aleluia, aquilo que nós, muitas vezes, a nossos olhos humanos, para nós, muitas vezes achamos que aquilo não vai ter solução. Mas quando nós entregamos diante do Senhor, o Deus que faz o impossível, a Bíblia vai dizer que haveria alguma coisa demasiadamente difícil, impossível ao Senhor. Não, tudo é possível ao Senhor. Aleluia. Muitas vezes nós vemos algumas situações da nossa casa. Nós olhamos para a nossa casa, olhamos o cenário que está ali. Marido não serve ao Senhor, filho não está na presença de Deus. E muitas vezes olhamos e falamos: Jesus, é só eu mesmo. Mas continua pedindo graça ao Senhor. Aleluia. Vai caminhando na presença do Senhor. Continua pedindo ao Senhor. E no momento que o Senhor, aleluia, no momento que o Senhor achar por bem de refazer novamente, o homem pode resistir. O homem pode dizer que não. O homem pode falar: mas eu não quero. Mas o Senhor é que sabe de todas as coisas. E o Senhor dá o controle de todas as coisas. Nós começamos uma campanha aqui ontem. Que operando Deus, quem impedirá? A Bíblia vai dizer que nada pode escapar nas mãos do Senhor. O Senhor está no controle de tudo. E se o Senhor está operando, se o Senhor vai estar fazendo, Ele diz que nada pode escapar das mãos dele. Aleluia. O Senhor, e nós temos que pedir graça ao Senhor. E muitas vezes nós olhamos para algumas situações achando que não vamos conseguir. Mas o Senhor, Ele impede. Espera mais um pouquinho. Mais um pouquinho, tem que ficar aqui, virá e não tardará. Aquilo que o Senhor tem que entregar na minha, na sua vida, Ele vai entregar. Porque a obra é dele. A obra é dele, nós temos só que obedecer ao Senhor. Aquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem nos entregado para fazer. Interessante que muitas vezes nós olhamos algumas pessoas, nós vemos, a Bíblia vai dizer que a seara é grande e poucos são ceifeiros, mas nós devíamos orar pelo dono da seara para que enviasse ceifeiros. E hoje em dia nós vemos nós mesmos muito preocupados conosco, com a nossa vida, com os nossos afazeres, com as nossas coisas. E as coisas do Senhor, quem é que vai cuidar? Ele deixou para nós. O Senhor poderia. Isso não foi dado a anjos, isso não foi dado aos seus servos. E muitas vezes nós estamos tão preocupados conosco, com a nossa vida, e preocupados com algumas situações. E o Senhor fala para nós: desce que eu vou falar contigo. Mas aquela preocupação do dia a dia, das adversidades do dia a dia, das problemáticas, daquelas situações que nós estamos vivendo adversas, elas nos cauterizam a nossa mente. E nós ficamos muitas vezes insensíveis à voz do Senhor. Nós ficamos muitas vezes, aleluia, não conseguimos nos concentrar diante do Senhor. Eu achei muito pertinente
ouvi falar muito pouco disso. Eu lembrei dele e comecei a orar. E aí passou. Graças a Deus a dor passou e tudo. E aí eu peguei, eu fui na Vanessa, na cabeleireira que eu vou, e ela falou, Fatinha, é missionária, tá, tô chegando aí, tudo. Eu falei, tá, benção, né? Eu esqueci o nome dela. Aí eu sei, mas ela chegou, terminou de fazer o que eu estava fazendo, já estava fazendo, e aí esqueci em casa, aí a missionária chegou, nós começamos a conversar, tal, coisas concernentes ao reino. Ela estava olhando muito para o meu pé. Tudo bem, eu não fiz pé, aí ela falou, irmã, esse chinelo aí que a irmã comprou, ela falou assim, que a irmã comprou, esse chinelo foi oferecido ao Orixás. E depois que a irmã começou a usar esse chinelo, a irmã começou a ter muita dor na perna, muitas dores na perna. Eu olhei assim, eu falei, Jesus amado, o que eu aprendo com isso? Nós muitas vezes estamos no automático. Nós adquirimos coisas, nós colocamos coisas dentro da nossa casa, e esquecemos de antes de adentrar a nossa casa, orar ao Senhor. Orar ao Senhor para repreender todo mal, tudo aquilo que não provém dele, porque nós não sabemos quem fez, nós não sabemos quem confeccionou, nós não sabemos. Então nós temos e nós vamos tão automático, irmãos, esquecemos de algumas coisas. Esquecemos que o mundo espiritual está atuante. Aleluia. E aí ela falou assim, vou marcar isso, mas se você quiser, eu vou ensinar novamente para você e tal. Aí ela falou assim, eu nem pensei direito, eu fiquei tão assim. E aí no outro dia eu liguei para você, não, pede para a irmã lá, jogar aquele chinelo agora, que eu não vou usar mais aqui não. Pede para ela jogar, fala assim, mas eu falei, pede para ela jogar, porque aquele lá não vou colocar no meu pé. Não vou em nome de Jesus. E eu falei, aprendi mais uma. Aprendi, nós estamos vendo esse tempo. A nossa vida é tão corrida, então assim, nós nos atendemos para muitas coisas e deixamos e trazemos para a nossa casa coisas que não provêm do Senhor. E muitas vezes temos algumas situações lá e nós estamos orando, estamos clamando para aquela situação. Mas Senhor, eu não vejo resultado. Mas por quê? Porque nós temos legalidade muitas vezes para o adversário. Através de uma brecha, alguma coisa que ficou lá, alguma coisa. E nós estamos vivendo os dias, os nossos dias são muito corridos, mas nós temos que parar um pouco para descer na presença do Senhor. Não só neste lugar aqui, nessa casa de oração, mas no nosso cantinho lá em casa. Para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e ver o que Ele quer falar conosco. Aleluia. E tem coisa que o Senhor, muitas vezes, você fala, Senhor, tem alguma coisa aqui, Senhor, que não te agrada? Alguma coisa que não está te agradando, Senhor? Me fala, me revela que eu vou lá, a gente vai lá e tira e se desfaz daquilo. Aleluia. Porque nós temos que pedir a direção do Espírito Santo de Deus. E ser como Moisés, que estava ali, fez a sua tenda, clamava o Senhor, buscava o Senhor, e o Senhor falava face a face a Ele. Que coisa linda! E se nós tivermos essa intimidade com o Senhor, Ele não nos vai deixar confundido, Ele não nos vai deixar enganado, em nome de Jesus. Aleluia! O Senhor, Ele continua atuante. O mundo espiritual da malignidade está atuante, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E o mundo espiritual do Senhor, Ele continua. O Senhor, Ele continua operando. O Senhor, Ele continua fazendo. O Senhor, Ele continua. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Olha que coisa linda. Ainda que a minha correria do dia a dia, eu digo assim, a minha, não vou nem dizer ingenuidade, mas a minha falta de vigilância. Mesmo assim, o Senhor teve misericórdia da minha vida. Usou alguém para falar, ó, isso não é bom. Isso que você está usando não é bom. Isso foi oferecido a deuses estranhos. E quantas vezes nós adquirimos as coisas assim? Nós esquecemos de orar. Quando nós vamos ao mercado, fazemos a nossa compra, vamos orar por aquele
lugar e formos orar. Às vezes nós fazemos isso, as pessoas olham para nós e nos acham ET. Porque essas práticas muitas vezes não estão mais fazendo, né? Né, amigo? Você vai no restaurante com alguém e aí você vai orar, as pessoas ficam muitas vezes olhando para você. Às vezes até próprio que profere a mesma fé que você. O negócio chega e rapidinho já. Eu falei, gente. Aí eu me policio com isso, eu me policio, porque a hora eu fazia, a hora não. Mas eu estou me policiando quanto a isso. Para que o Senhor, para que nós venhamos a consagrar, a colocar diante do Senhor aquilo que nós vamos adquirir, aquilo que nós vamos consumir, porque é necessário. Porque a Bíblia diz que quando nós oramos, dano nenhum nos causa. E nós sabemos disso. A Bíblia vai dizer que aquele que está no Senhor, o maligno não toca. Mas para isso nós precisamos estar vigilantes. Mas para isso muitas vezes nós vamos ver legalidade. E ao então o diácono não pega nada, isso não tem problema, não pega nada. Lógico que pega. Porque a porta do céu ela continua estreita, não passou por reforma. E é estreito para chegar lá. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas, aleluia, nos anular nós mesmos. A Bíblia vai dizer que aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo. Toma a sua cruz, que é a adversidade do dia a dia, que é a problemática, e siga. Anular nós mesmos, a nossa vontade, aquilo que nós queremos, e continuar seguindo o Senhor. Quando nós vemos muitas vezes algumas situações, a situação é de paralisar, quando nós estamos vivendo a turbulência. Mas o Senhor diz que não, que é tomar a sua cruz. O problema é continuar seguindo o Senhor. Aleluia. Para que nós possamos alcançar diante do Senhor aquilo que nós precisamos. Glória a Deus. Então, pela minha palavra do Senhor, poderei fazer de vós como fez este vaso, como fez este oleiro, diz o Senhor, esse com barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, por causa de Aleluia. Como é difícil passar pela presença de Jesus. Como é difícil ser moldado pelo Senhor. Quando nós falamos, Senhor, esse é aqui. Nós falamos, Senhor, como é difícil. E às vezes tem imprensa que dói, que machuca, mas que é necessário. Que é necessário para que nós possamos continuar na presença do Senhor. Aleluia. E o Senhor aqui, muitas vezes nós olhamos e falamos assim, Senhor, aqui o Senhor pode entrar. Mas aqui não, Senhor. Esse lugarzinho é reservado, não pode. Não, nós temos que dar liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar. Nós somos barro. E o Senhor é o oleiro. E nós somos vaso de barro. Não vaso de cristal, nem vaso de mimimi, cheio de coisa que não pode olhar, que não pode falar, que não pode tocar, que já está, sabe assim? Mas a pessoa de tal, fulano de tal, olhou para mim todo, fulano de tal, já me cumprimentou, fulano de tal, seu negócio é com céu, não é com céu, porque fulano de tal está precisando tanto de Jesus como nós. O fulano de tal está precisando tanto do Senhor como nós precisamos. Então, se nós focarmos muito nisso, nós vamos perder o foco daquilo que o Senhor quer para nós. E nós somos vasos de barro. Glória a Deus. O Senhor, quando achar que não está bom, Ele vai lá novamente e nos pega. E nos molda novamente. Não é assim que eu te quero. Não é dessa maneira que eu te quero. A perfeição nós não vamos chegar. Mas nós estamos caminhando. Nós estamos no caminho para isso. Em nome de Jesus. Porque o Senhor Ele não desistiu de nenhum de nós. Não desistiu da nossa família. Não desistiu daquele que nós tem colocado diante do Senhor. Ele não desistiu. Aleluia. O Senhor Ele não desiste. Nós muitas vezes desistimos do Senhor. Mas o Senhor Ele não desiste de nós. E o Senhor estava falando com Jeremias. Estava ali falando com Jeremias acerca da nação ou de um rei. Estava falando ali sobre o povo, da situação do povo que estava. E ele falando para Jeremias, olha
Nós vamos recomeçar em nome de Jesus. Nós temos que ser melhor que ontem, pior do que amanhã. Porque amanhã nós vamos melhorar. Amanhã nós vamos ficar um pouco melhor. As pessoas têm que olhar para nós, aleluia, e ver a diferença, ver realmente o Senhor em nossa vida. Ver que realmente o Senhor é na nossa vida. Em nome de Jesus. Porque as pessoas, muitas vezes, as pessoas olham aí fora e veem e falam assim, olha, nem parece que é crente. Vai na igreja. Sempre, mas não tem mudança. Não tem transformação. E o Evangelho é transformador. E a magia do Senhor continua atuante para mudar a minha vida e a sua vida também, em nome de Jesus. E quando nós estivermos aqui nessa terra, nós somos uma constante melhora. Nós estamos constantemente melhorando. Nós estamos constantemente, aleluia, em evolução, no sentido de melhorar. Muitas vezes nós vemos a igreja, ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos Deus falar, e quando nós chegamos em casa, queremos colocar em prática aquilo que ouvimos. Exigir dos nossos aquilo que Ele está fazendo, mas o que Ele está trabalhando? É em você ou Ele tem que contar? É em mim. Então eu tenho que buscar diante do Senhor equilíbrio para administrar algumas situações. Algumas situações. Vamos orando, vamos clamando. O Senhor é poderoso. Deus muda. Deus transforma. Deus transforma aquele filho problemático. Deus transforma aquele marido atribulado. Deus transforma porque Ele tem poder. A algaria dele está aberta. Tem pessoas que não dão espaço para o trabalhar de Deus. Mas cabe a nós continuarmos orando e clamando. Não desistir. Não desistir. Porque o Senhor, Ele está atuante. O Senhor, Ele continua trabalhando. E Ele falou para Jesus. No momento que eu falar acerca de uma nação, hoje o reino vai arrancar, ele vai destruir. Se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Olha que coisa linda. Se aquele que nós estamos clamando, se aquele que nós estamos buscando, se ele se arrepender, ainda que tenha uma certeza, que tem um decreto, se ele se arrepender dos seus maus caminhos e se voltar para o Senhor falou aqui que ele se arrepende do mal que ele falou que ia fazer. Não é isso, meus amigos? O que o Senhor falou para Jonas? Vai, limpe, prega a minha palavra para aquele povo que eu vou fazer. Interessante que Jonas ele sabia que Deus era misericordioso. Ele falou numa parte do texto que vai dizer: Senhor, eu sabia que o Senhor era misericordioso, por isso que eu não fui lá para aquele povo. Porque o povo ia se arrepender, o Senhor ia revogar, o Senhor iria mudar a história daquele povo, porque a Bíblia vai dizer que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. Se a pessoa se derramar diante do Senhor, se ele buscar o Senhor ele não vai rejeitar. Aleluia. Pode ser o mais vil dos homens. A palavra do Senhor diz que operando Deus que impedirá. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou que vai fazer, nós temos que confiar. Nós temos que esperar o momento do Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas. E nós temos que viver cada tempo que o Senhor tem para a nossa vida. É tempo de prova. Aleluia. Agora Deus continua caminhando na presença do Senhor e glorificando. É tempo da bonança. Aleluia. Glória a Deus. Continua caminhando na presença do Senhor. Aleluia. É tempo de abraçar, mas é tempo de abraçar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que saber viver cada tempo que o Senhor tem para a nossa vida. E Ele sabe o melhor tempo para a nossa vida. E Ele sabe como fazer. O Senhor sabe como trabalhar. Ele sabe de tudo. Nós não sabemos de nada. Aleluia.
E muitas vezes o Senhor nos fala algo, quando o Senhor fala assim, olha, Thaís, eu vou te abençoar. Eis que o Senhor está fazendo isso. Maravilha que faz isso, né? Aí quando o Senhor fala assim, eis que eu estou vendo, tem um vento sobre a sua vida. Aí o Senhor fala de algumas coisas que nós vivenciamos. Antes de você chegar nesse fim de casa, eu não estava te esperando. A prova. Agora, quando é a bênção, você fica lá. E você achando que Deus esqueceu. Ele não. Aleluia. O Senhor se esqueceu da gente. Mas é porque Ele está nos preparando para receber aquilo. Aleluia. Porque se Ele nos der antes do tempo, nós não vamos saber administrar. Louvado seja Deus. Então o Senhor sabe o momento certo. O Senhor sabe o momento certo de nos entregar. De nos, aleluia, de nos dar aquilo que Ele nos prometeu. Ele falou, agora você está preparado. Agora você está preparado para receber. É que nem um carro nós vamos comprar. Às vezes compramos um carro antes de nos habilitar. Antes de tirar a habilitação. Não é isso? Às vezes fazemos ao contrário. Não. Primeiro nós temos que nos preparar, ir na escola, fazer tudo aquilo que tem que fazer, nos habilitar, aí sim, agora estou pronto para receber. O Senhor não falou que vai criar condições, o Senhor não falou que vai dar, mas eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que fazer a minha parte para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia. O Senhor falou, você vai ministrar a palavra. Olha, esse eu vejo, você vai ministrar, você vai. Como que Deus vai fazer isso se eu nem quero abrir? Como é que Ele vai me lembrar de algo que eu não estou vendo? De algo que eu não li, que eu não estudei, para isso. No sentido de estudar, eu estou dizendo ler, tá? Estou falando para fazer curso, estou falando nesse sentido. Então, como que Ele vai me lembrar isso? Se eu não fiz. Então, nós temos que nos preparar para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus. O Senhor está falando que vai fazer, Ele vai fazer. O Senhor Ele faz como Ele quer, da forma que quer. E não cabe a nós questionamento. E quando o Senhor estiver fazendo, também não peça misericórdia. Porque nós chamamos Senhor trabalho. Jesus, olha, Pai, esse meu filho do jeito que está. Olha, Senhor, esse meu esposo como que é. Ó, Senhor, é quando Deus começa a trabalhar, a gente fala, Jesus, misericórdia, Pai. Espera lá. Se eu deixei nas mãos do Senhor, se eu pedir para que Ele trabalhasse, para que Ele mudasse o vaso, para que Ele moldasse o vaso, para que Ele quebrasse, para que Ele fizesse o que Ele apraz, aquilo que Ele quisesse fazer, porque a obra dele não é minha. Se eu coloquei na mão dele, como é que eu posso pôr a minha mão também? Colocou na mão do Senhor, deixa que Ele trabalhe. Como Ele vai fazer, não sei. Ele que sabe. Se tiver que tirar tudo, Deus vai tirar. Se tiver que levar o peito, Deus vai levar. Se tiver, Deus vai fazer. Ele sabe como fazer. Não somos nós que vamos determinar. Ah, mas Senhor, eu quero que o Senhor faça. Mas olha, deixa eu falar para o Senhor. Tem que ser desse jeito aqui, tá? E se for de outro jeito, não vai ficar legal. Talvez eu não aguente, né, meu José? E quando você pedir algo para Deus, nós pedimos algo para o Senhor. Nós temos que nos preparar para aquilo que Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele faz. Ele faz. Ele faz porque Ele continua atuante. Ele continua fazendo. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é imutável. Quem muda muitas vezes somos nós, mas o Senhor, Ele continua trabalhando. E no momento em que eu falar essa determinação, ou de um reino para edificar e plantar, se Ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei, bem que ouvirá dito lhe faria. Glória a Jesus. Nós que também estamos dentro da casa do Senhor, nós temos que ouvir a voz do Senhor. Nós temos que buscar ser obediente ao Senhor. Eu tenho falado para mim mesma, eu falei, Fátima, você tem que melhorar. Minha filha, você é tão miserável. Você é podre demais. Eu olho para essa carne aqui, eu falo para você, quando eu olho a palavra do Senhor, quando eu vejo isso, eu me sinto tão pequena diante do Senhor, eu falo, você é podre demais. Você, eu falando comigo mesma.
pitch aqui, a luta é travada. Aleluia. Por que a carne quer? A carne muitas vezes quer ficar em casa, quer ficar dormindo. A carne muitas vezes quer ficar lá, sabe, diante da televisão, assistindo filme, não sei, alguma coisa. A carne quer isso, mas o que o Espírito diz? Quem nos impulsiona a fazer as coisas é o Espírito Santo de Deus. Por isso que ele precisa estar atuando em nós. Para que ainda que a carne queira aquilo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo ele grita dentro de você. Ele grita dentro de você, isso não é bom, isso vai te levar à ruína, isso vai te levar à perdição, aleluia. Porque nada chega na nossa vida de uma hora para outra, é aos pouquinhos. Se eu estou andando, uma pedrinha que eu estou aqui, eu nem faço conta dela, nem olho ela. Mas se eu vou do outro lado, tem uma coisa maior, aí sim eu falo, não, eu preciso, isso daqui vai me atrapalhar, então tem que ir para o outro lado. E aquela pedrinha, você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai se juntando a outras. Vai se juntando a outras. E vai crescendo, e vai crescendo. E muitas vezes coisa que eu adquiro hoje, eu vou adquirindo ao longo da minha caminhada, dificulta o meu caminho. Porque nós vamos colocando em nós coisas que não é para nós colocarmos. E aí, para nós caminharmos, se eu estou com 2 quilos, eu caminho relativamente bem. Se eu estou com 5, aí fica um pouquinho. Se eu estou com 10, aí fica mais difícil andar, carregando peso. Mas o Senhor Jesus diz o quê? 20 a mim. 20 a mim. Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Trocar o seu fardo pesado pelo fardo de Jesus. Aleluia. Mas para isso nós temos que buscar diante do Senhor. Temos que buscar diante do Senhor. Descer ao lado de Deus. Descer na presença do Senhor. Trazer os dias de hoje. Descer na presença do Senhor. E quando nós descemos, é com humildade. O descer aqui é com humildade. O coração tem um convite e quebrantado. Não achando que nós somos alguma coisa, que nós não somos nada. Mas o Senhor é tudo em nossa vida. Aleluia. Nós estamos aqui nessa manhã porque somos bonzinhos? Não. Porque a graça do Senhor nos alcançou nesta manhã. E nós então nos levantamos porque o Senhor nos deu graça para estar aqui. Então, nada que nós façamos é por misericórdia do Senhor. Que o Senhor faz para nós é por pura misericórdia. Porque mérito nós não temos nenhum. Não é verdade, irmã Deus? Nós fomos orar para a nossa condição. Nós não temos. Mas é pela graça e misericórdia do Senhor. O favor imerecido é Ele. Aleluia. E quando nós vemos, nós achamos que vamos fazer muitas vezes, de vir à casa do Senhor. Mas eu já fui. Já fui na terça, já fui na quinta, já fui no sábado, já fui no domingo. Já fui. Nós achamos que nós estamos fazendo demais muitas vezes. Esquecemos da obra maior que tem em nós. Nós podemos fazer muitas coisas. Mas se nós não tirarmos esse tempo para nós, para ter essa intimidade, essa busca diante do Senhor, descer na presença do Senhor, nós precisamos ter isso. É nós e o Senhor. É nós e Deus. É nós e o Espírito Santo. É nós e Ele. É nós estarmos ali buscando que interfere no nosso. Não, é nós. E nós temos que buscar a cada dia melhorar. Nós temos que buscar a cada dia, aleluia, estar cada dia melhor na presença do Senhor. Aleluia. Para que nós venhamos alcançar aquilo que o Senhor quer de nós. Ele quer de nós. De cada um de nós, o Senhor quer. E muitas vezes nós achamos que nós é mais eu. É nada. É você mesmo. Deus quer algumas coisas de você. Você olha para você e fala, mais eu? Eu não sei nem falar direito. Eu não sei nem. Mas quem disse que é você? É o Senhor. É o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai fazer. É o Todo-Poderoso. É aquele que é o grande Senhor. Aquele que é o nosso
Senhor. Em nome de Jesus. Para que o Senhor possa fazer aquilo que vai trás. A obra é do Senhor, não é nossa. Nós, mulheres que estamos aqui, que ainda não temos nossos esposos na presença do Senhor, caminhando conosco, não vamos desistir, vamos continuar clamando. Vamos continuar clamando, em nome de Jesus. Vamos continuar buscando, que uma hora vai acontecer, em nome de Jesus. Como Deus vai fazer, eu não sei. O Senhor já me fez uma promessa quando eu fui para a presença dele. Como um dia por misericórdia ele me escolheu. Uma das primeiras palavras que eu li foi assim: creia no Senhor teu Deus, será salvo e a tua casa. E Deus sempre quis. Deus sempre quis, aleluia. Mas é hoje. A minha irmã, Deus permitiu que eu ficasse a última noite de vida dela, antes da cirurgia, eu passei com ela. Ela aceitou Jesus. A minha mãe, antes foi para o leito, antes de falecer, ela aceitou Jesus. E outras pessoas também têm sido da mesma forma. Então o Senhor tem cumprido aquilo que ele prometeu, aleluia. Como ele vai fazer, eu não sei, mas ele tem prometido. Creio no Senhor, que Deus será salvo tu e a tua casa. E eu creio nisso. E como Josué falou, olha, eu não sei você cuida da sua vida. Eu não sei, não quero saber, não me interessa. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizou isso em nome de Jesus. Josué falou, por favor, o que vocês estão fazendo não me interessa. Eu quero saber de ninguém. Mas eu estou dizendo de mim. De mim e da minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A minha filha tem uma certa idade, ela está na igreja. Depois eu já vi que saiu. Mas o que ela fez? O primeiro namorado dela que ela teve, ele vai para a igreja. O tio dele é pastor. O outro tio dele é pastor. A avó dele é uma serva de Deus. Olha o que Jesus fala. Verdade. De vez em nunca, Muito, ela vai para a muito igreja pau. com ele. De vez em nunca. É um excelente menino. Rapaz, ele é rapaz. Ele é um rapaz, um excelente rapaz. E o Senhor faz essas coisas, irmãos. Ele faz essas coisas. O Senhor sabe o caminho que vai trabalhar. Ele sabe o caminho que vai trazer. Louvado seja Deus. E ali ele pega no pé dela, eu converso com ele, pega no pé dela. Eu falei, pai, dá um jeito nessa menina. Pelo amor de Cristo de Deus. Me ajuda aí. Ele vai, pode deixar no minutinho, que eu vou conversar com ela. E o Senhor vai trabalhar, gente. Vai trabalhar. Porque você decidiu. Você decidiu, você disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa o que vai acontecer, ele vai acontecer em nome de Jesus. É lógico que a espera muitas vezes cansa, nos deixa cansados. A espera muitas vezes nós vamos falar, não vai acontecer nada disso, não. Estou desistindo disso. Não desista. Continua perseverando, aleluia. Ainda que enfraquecido, ainda que desesperançado, ainda que muitas vezes olha achando que não queria, continua em nome de Jesus, que no tempo do Senhor, ele vai lá e faz, porque ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Vamos colocar
agradeço a oportunidade.